Oi, pessoal, tudo bem? A gente volta hoje com a nossa revisão para o concurso Saneago 2017 para o cargo de agente de operação, que é um cargo de nível médio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de noções de informática. Nessa parte cai sistemas operacionais Windows, aplicativos para edição de textos, navegadores de internet e serviços de buscas na web e hardware, periféricos e conhecimentos básicos de informática. Como eu não sou da área de informática, para fazer essa aula eu tive o auxílio do professor Thales Garbim, que é analista de sistemas e é professor dessa matéria, tá? A gente vai começar falando sobre a diferença de hardware e software. O hardware, ele é a parte física do computador, enquanto o software, ele é a parte lógica. No hardware, nós encontramos alguns componentes que são considerados os principais, que é o processador, a memória e as unidades de entrada e saída. A unidade central de processamento, que é chamada de CPU, é quem exerce o controle do computador, sendo responsável pela busca das informações na memória, pela sua decodificação ou interpretação e pela sua execução. Então, as três principais funções da CPU são essas: a busca da informação, a sua decodificação e a sua execução. A CPU, ela é um processador e não a caixa onde os componentes ficam armazenados. O nome dessa caixa onde os componentes ficam armazenados é gabinete. Os pontos importantes que a gente tem que saber a respeito da CPU. Ela é um circuito eletrônico, ela gerencia todas as funções do sistema, ela consiste num circuito integrado e ela é um mecanismo capaz de executar operações com dados. A CPU ela é composta por uma unidade lógica aritmética, a unidade de controle, os registradores, barramento interno e a memória cache. A unidade lógica ela realiza as operações de cálculo e comparações. A unidade de controle ela controla todo o fluxo, desde a entrada da informação até a saída da informação, inclusive guardando e recuperando quando necessário. Os registradores, eles são responsáveis pelo armazenamento temporário de instruções e dados. Eles são memórias muito rápidas e muito caras, e por isso são escassas. O barramento interno, ele não é realmente um componente da CPU, mas ele é um caminho elétrico que interliga os componentes da CPU. A memória cache é um tipo de memória que aparece dentro do circuito do processador, mas não faz parte dele. Agora a gente vai falar um pouco sobre as memórias. Os registradores, eles são dispositivos de alta velocidade que são localizados fisicamente na CPU para armazenamento temporário de dados. A memória principal é a parte do computador onde são armazenadas as instruções e os dados. As informações recebidas e processadas pelo computador são armazenadas durante a sessão de trabalho. Ela é composta da memória RAM, da memória ROM e da memória cache. A memória secundária, ela é um meio permanente de armazenamento de programas e dados. A gente tem que lembrar que uma das principais características da memória secundária é que ela é não volátil. É necessário mais tempo para recuperar os dados do armazenamento secundário do que da RAM, que é um armazenamento primário, devido à natureza eletromecânica dos dispositivos de armazenamento secundário. Mas, em compensação, ele é muito mais econômico do que o armazenamento primário. A memória RAM, ela armazena os dados e os programas, mas ela é uma memória volátil. Existem três tipos de memória RAM: a DRAM, a SRAM e a VRAM. A DRAM, ela é uma memória que a informação tem que ser atualizada o tempo todo para que permaneça armazenada. Com isso, esse tipo de RAM gasta mais energia se comparado à SRAM. A SRAM consegue manter os bytes mesmo sem atualização contínua, mas ela terá os seus dados perdidos após a interrupção de energia. A grande desvantagem da SRAM é o preço, porque ela tem alto custo. Sua grande vantagem em compensação é a sua alta performance. A VRAM é um tipo de memória RAM dedicada para aplicações gráficas, processamentos e renderização de vídeos.
A memória ROM, ela é uma classe de mídia para armazenamento de dados que não serão modificados ou que só podem ser alterados por processos lentos ou difíceis. E a memória cache, ela é uma memória que procura compensar a diferença de velocidade entre o processador e a memória principal. Ela é uma memória intermediária na leitura e escrita de dados na memória RAM. Agora a gente vai falar um pouco sobre os periféricos. Os periféricos, eles são utilizados para introduzir ou para extrair informações do computador. Existem 3 categorias de periféricos: os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída e os dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada, eles são utilizados para introduzir no computador alguma informação. O dispositivo de saída, eles convertem as informações internamente armazenadas e transforma essas informações em informações úteis ao mundo exterior. E os dispositivos de entrada e saída, eles permitem que o usuário fale com o computador ou que o computador fale com o usuário. Esse fale entre aspas, né, gente? Ou seja, consegue enviar e receber informações como uma via de mão dupla. São exemplos de dispositivo de entrada: o teclado, o mouse, a mesa digitalizadora, a trackball, touchpad, leitor de código de barras, microfones, drive de CD-ROM, desde que seja somente leitura, né? As câmeras digitais e webcams. Os dispositivos de saída, a gente tem como exemplo a impressora, os monitores ou os displays simples, que não são sensíveis ao toque, as caixas de som, os fones de ouvido, projetores e plotter. O plotter é um tipo de impressora maior do que a impressora comum. Ela imprime projetos de arquitetura, projetos de engenharia, adesivos. Então, ela é um dispositivo de saída, ela é um tipo de impressora. Como exemplos de dispositivos de entrada e saída, nós temos as memórias RAM, os discos rígidos, as unidades de disquete, as unidades de fita magnética, os leitores e gravadores de CD e DVD, pendrive, cartão de memória e as impressoras multifuncionais, porque elas têm a função de scanner, que seria em tese um dispositivo de entrada, e também impressão, que seria o dispositivo de saída. A gente revisou então a parte de hardware hoje. Se você gostou da aula, por favor, se inscreva no canal e dá um like no vídeo. E na próxima aula a gente deve voltar com direito. Lembra que para eu postar uma nova aula eu preciso de 50 novos likes, tá bom? Muito obrigada, bons estudos e espero que eu possa ter ajudado vocês.